Vamos então voltar a falar das estratégias acerca deste elemento do fogo? Algumas estratégias mais específicas que podem nos ajudar a refletir melhor sobre como lidar ali no dia a dia da criança com este temperamento. Lembrando que as estratégias vão ser utilizadas desde a primeira infância até o fim da vida. Todos nós precisamos dessas estratégias, precisamos de ajuda exteriores também para lidar com os nossos temperamentos, tanto quanto interior. É uma realidade que está conosco e que precisa ser, ajustada ali até que a gente alcance a nossa perfeição ou estejamos no céu. Então, no começo, como ela tem muita dificuldade com a obediência, ela estrutura a ordem. Mas como a sua vontade quer imperar, quer vir ser maior do que tudo que está acontecendo ao seu redor, ela vai dar ali um certo trabalho na obediência. Mas como ela também estrutura muito bem a lei, as regras, e sabe respeitar a hierarquia, é necessário você começar ali a marcar a hierarquia e mostrar que é bom obedecer. Ela deve obedecer porque é bom. Ela não deve obedecer porque você está mandando, ela não deve obedecer porque se ela não fizer isso, ela não vai ganhar aquilo, ela não deve obedecer por uma negociação, ela não deve obedecer pelo medo, ela não deve obedecer por nada além do motivo de que é bom obedecer. Isso precisa ficar muito claro desde o princípio, para que depois você possa usar da autoridade na hora adequada. Porque se você chega com a autoridade, subentendendo que ela tem que obedecer, se ela não tem um motivo concreto, uma razão ali já pontuada, aquilo vai trazer uma indignação e vai trazer ainda mais energia. Mas se você já deu para ela a razão, ainda que ela queira negociar depois, vai ficar contestando, porque é natural dela, tentar barganhar, ela vai, na hora do ponto final que você colocar, ela vai obedecer e pronto. Ela estrutura bem a ordem. Ela só vai querer sempre tentar driblar ali ao seu bel prazer, da maneira em que lhe convir. Então aqui é necessário você ser firme, e estruturar bem a hierarquia. A mãe manda, então na hora você vai precisar colocar alguns limites, até que ponto ela pode barganhar ou não. Então aqui em casa, um dos códigos também é quando eu percebo que eu preciso contar até 3. Então eu levo na conversa antes que eu tenha que explodir com as crianças, e antigamente eu explodia muito, confesso, eu aprendi a contar até 3. Então às vezes quando eles veem que eles passaram dos limites e eles sabem, porque sempre sabe, eu já começo a falar e aí eu já falo o com o tom da autoridade. Aí eles já dão um jeitinho. No 2 já sumiu todo mundo da minha frente. Se eu chegar no 3, aí eles vão ter a correção. Então eles já estão estruturados nisso. Isso também não começou com uma ameaça, Isso é importante a gente deixar bem claro. Não ameace, é aquilo que você já foi combinado e também foi combinado antes. Olha, quando eu contar até 3, se vocês ficarem aqui, vocês vão sofrer as consequências do ato de vocês. Então, se tiver feito algo errado e não estiver desobedecendo, na minha casa tem uma regra. A regra da minha casa é obedecer, amar e respeitar. Obediência é a primeira regra, porque foi pela desobediência que o mundo caiu, Foi pela desobediência que Adão e Eva sucumbiram a todo o resto dos pecados. É desobedecendo primeiro que eu vou ali me sujeitar aos outros erros. Então a primeira regra aqui em casa é obedecer. Segunda regra, amar. Precisamos amar no sentido da palavra, de nos doar uns aos outros. E precisamos respeitar. Eu não consigo amar sem obedecer. E eu não consigo respeitar se eu não amar. Se eu não me doar, eu vou simplesmente tratar ali até com uma falsidade, mas por dentro não existiu o respeito. Então, assim, são algumas dicas que eu deixo, podem ficar à vontade para utilizar, mas é algo da minha concepção, da minha educação, da minha realidade, da minha casa, É só uma partilha. Verifiquem bem como vocês podem fazer, o importante é marcar a hierarquia, tá bom? Que fique bem claro que é uma partilha. Então, quando você quiser dar uma ordem para a criança deste temperamento, olhe no olho. Converse com ela de frente, explique o que você quer e, de preferência, demonstre ali alguns passos do que vai acontecer.
E quando você estiver fazendo isso com este respeito a ela, olhando nos olhos dela, dando para ela aquilo que ela precisa, né, de ferramenta, não é falar, blá, 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 falar tudo que é para fazer, tudo que vai acontecer, não. Dê os passos, né? Dê ali a ferramenta que ela precisa para que ela vá lá e realize aquela tarefa. Basta falar uma vez. Na próxima vez que você pedir, eu te garanto, você já pode falar assim, se você ensinou, por exemplo, a lavar a louça. Olha, é assim que se lava. Você primeiro organiza a pia, depois você pega o sabão, coloca na bucha, depois você pega primeiro esse tipo de louça, lava, enxágua, coloca para escorrer, depois outro tipo. Você está falando como fazer, está demonstrando ali a primeira vez, porque de fato ela não tinha acesso àquelas informações. Ninguém nasce sabendo lavar louça. Tem que observar um pouco, né? Não, já sei, já sei. E se ele já te observou muito acerca de alguma atividade, ela geralmente vai falar, não precisa mais não, já sei. Mas se ela não observou ainda, ela vai ficar atenta, porque ela quer acertar. E da próxima vez, não vai mais precisar. Fala assim, preciso que lave a louça. Lava pra mim, por favor. Ela vai correndo, vai lavar a louça e vai fazer do jeitinho que você ensinou, porque eles retêm as orientações. Então, na hora em que você já deu uma ordem, lembra? Não, isso aqui ele já sabe fazer. Isso, inclusive, é um exercício de memória, é um exercício de capacitação, de ajudá-lo a perceber que ele está crescendo nas suas capacidades, que ele já sabe. Porque o que eles sempre querem fazer? Já saber. Este é um dos pecados, né, do orgulho. Não, já sei de tudo, já sou bom, já estou pronto. E aí a gente vai tendo que mostrar que não é bem assim, não sei o quê. Mas naquilo que já sabe, naquilo que é pouco, não tem o porquê eu não entregar, porque isso gera para a criança segurança, estrutura, né? Ela fica mais à vontade. Então, assim, quando você vai dar uma bronca, chame no canto, olho no olho, fale o que aconteceu, por que você está fazendo aquilo e qual vai ser a consequência daquilo. Alguma coisa você estiver falando com a criança, se a criança usar com você de um tom de petulância, é próprio dessa criança, não é uma má vontade exatamente. Mas você deve ensinar. Não é porque ela nasceu falando assim, tem essa energia, essa tendência, que ela vai poder sair falando de qualquer jeito. Isso não é educação. Eu preciso falar, olha, isso não tá certo. É certo que você fale assim, é justo que você fale desta forma. Dessa forma que você está falando não é justa. Ensina. Ensina com os pontos racionais, ensina a forma, mas lembre-se, ela é impulsiva. É do bateu, levou, botou lenha na fogueira, a fogueira se balança, crepita e aumenta. Então, quando acontecer dela falar de novo, tenha paciência de ensinar, ensinou uma, ensinou duas vezes, na próxima vez você já pode falar para ela, como é que se fala? Fala de novo para eu ouvir. E dessa maneira, você está ajudando a criança a se colocar como pessoa, não vai estar simplesmente vendo ali tudo que você está falando e seguindo só o que você fala. Ela tem que começar a criar a sua personalidade, não é? Então, você vai ajudando a ela a perceber a sua força a partir disso, de que ela pode vir imprimindo quem ela de fato é a partir da consciência que ela toma dos seus atos, da consciência que ela toma de si mesma. Então você começa com as pequenas coisinhas no dia a dia da sua casa, de uma forma adequada a cada temperamento e vai aumentando isso, vai expandindo isso à medida em que você for percebendo a capacidade do seu filho de compreensão, tá bom? E, por exemplo, se vai para a casa da avó, né? E agora precisa dar as ordens, ver o que vai acontecer, como é que ela vai se comportar. Essa é a melhor parte. Vai para longe de você. A responsável agora é ela. Então você dá as orientações, tudo direitinho, e aquilo que você falou, tende a observar. Se a sua educação estiver sendo sólida, se a sua educação estiver sendo adequada, estiver sendo justa com a criança, não foi a base do medo, não foi a base, né? Ela vai obedecer. Claro que vai ter ali, vai ceder aos mimos dos avós, quem é que não cede? Mas naquilo que tem que ser feito ali, e que você estruturar, fala assim, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vou dar um exemplo. Não pode comer doce antes da sobremesa. Se você fala isso para uma criança do temperamento sanguíneo ou fleumático, você tem que combinar com o adulto que vai recebê-los lá, porque eles vão tender a comer o doce antes da sobremesa.
Se a criança é do temperamento colérico, é do temperamento do fogo, você só avisa para ela, não pode comer doce antes doce antes do almoço, tudo bem? Nada de sobremesa antes do almoço. Então a criança vai chegar lá e o vô for oferecer, não vou agora não, só depois do almoço. Porque ela está imbuída da responsabilidade de fazer isso na sua ausência. E isso é fantástico deste temperamento, é uma facilidade, é uma habilidade. Eles costumam ser muito leais aos seus superiores, né? Até porque eles querem alcançar este posto e sabem que vai ter que fazer ali com a responsabilidade que você faria. Então isso é muito bacana e pode ser explorado para ajudá-lo tanto a se desenvolver quanto para que você perceba a segurança do seu filho e dê para ele mais segurança, mais confiança. Quanto mais confiança você der ao seu filho, mais ele vai querer suprir, né? Ele vai querer corresponder a isso que você está delegando para ele, esta confiança, para ele poder honrar e perceber-se grande. Né? Então, use disso sim ao seu favor, isso é muito bom. Elogie sempre, né? Como aquele exemplo do foguete, ordene para cima. Meu filho, muito bem. Se precisar corrigir, ao invés de apontar os defeitos tão somente, fala assim, olha, foi errado nisso, porque neste momento você poderia ter feito assim. Eu sei que você é muito inteligente, né? Então por que você não agiu dessa forma? Na próxima vez, meu filho, faça assim. Comprometa-o contigo e ajude-o a aprender a obedecer, a aprender a seguir ali o que você deseja, sabe? Cuidado com as acusações, cuidado com essa mania que às vezes nós temos de simplesmente apontar, tá vendo? Você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro, olha só o que você está fazendo. Esse tipo de coisa não educa, né? Isso qualquer pessoa faz. Então, no nosso papel de educador, precisamos saber como promovê-lo para que ele venha a fazer isso, tá bom? Então, a autoeducação aqui é sempre importante. Entenda a criança que está aos seus cuidados, né? Como que você vai ajudar isso e usar isso ao seu favor, tá bom? Nos estudos, essa criança precisa de ajuda para se concentrar. Muitas delas podem demonstrar uma certa preguiça de estudar. Primeiro porque eles têm muita facilidade. Olhou uma vez, tá bom, parece que já sabe de tudo. E segundo, porque acham que já sabe de tudo. Terceiro, porque tem tanta energia, a cabeça quer novidade, quer outras coisas, que tem difícil de se concentrar, tem dificuldade muitas vezes de se concentrar na mesma coisa, por um tempo mais estendido. Então você precisa ajudá-la a aprender a se concentrar e ajudá-la a perceber a utilidade dos estudos. Porque tudo para ele tem que ser muito objetivo, tem que ter um porquê, né? Tudo para ele tem que ter uma certa lógica. Então vamos dar para ele por que estudar. Estudamos porque nascemos para estudar. Não nascemos falando tudo, conversando com todo mundo em inglês, francês, espanhol, cantando e cantarolando. Não. Nós nascemos com a habilidade da fala, mas sem saber o que falar, como falar. Precisamos aprender. E aprendemos isso com quem já falava. Você precisa aprender para que você cresça. Essa é a condição humana. E sem o aprendizado não seremos tal como nascemos para ser. Não seremos pessoas. Muito pelo contrário. Os estudos nos livram das armadilhas. Sem o estudo, sem o conhecimento da verdade, eu caio fácil nas armadilhas do inimigo. Eu caio fácil nas armadilhas das mentiras que tem por aí pelo meio do caminho. E já pensou que vergonha você ser enrolado ali por alguma mentira? Você feito homem, tanto que você é importante, feito mulher por Deus? Não, precisamos sim estudar, que é para que nós possamos ser inteligentes, para que possamos crescer livres das armadilhas e que ninguém nos pegue. Usou todos os argumentos que ele precisa, usou todo o princípio real dos estudos, que os estudos não é simplesmente sentar diante de um livro, mas é aprender o que está acontecendo à nossa volta, e colocou ele ali com um objetivo, ser pessoa. Ajude-o a concentrar-se, falou assim, olha, se agora ficou muito quente, calma, sai um pouquinho, respira, bebe uma água, mas volta e continua. Eu sei que você vai dar conta.
Você quer fazer outra coisa agora? Calma, vai ter a hora de fazer isso. Vamos estudar primeiro, então vamos estudar logo, que quanto melhor e mais rápido a gente se dedicar a isso aqui, melhor você vai conseguir resolver mais rápido também para que você possa fazer outra coisa. Então vamos dar nosso melhor aqui? Lembre-se que precisamos dar sempre o nosso melhor, né? E aqui eu queria falar, antes de falar de trabalho, eu queria trazer mais uma historinha. Essa aqui é bem rapidinha, é uma fábula de Esopo, que fala assim: o corvo e o vaso. O corvo estava morrendo de sede. Viu um vaso que tinha tão pouca água que o bico não alcançava. Tentou derrubar o vaso com as asas, mas era muito pesado. Tentou quebrar o bico, tentou quebrar com o bico e as garras, mas era muito duro. O corvo, com medo de morrer de sede tão perto da água, teve uma ideia brilhante. Pegou umas pedrinhas e foi jogando dentro do vaso. A água subiu e ele pôde beber da água. Veja bem, aqui como que nós estamos dando o princípio que para ele é muito difícil do trabalho. O trabalho pequeno para alcançar o grande. E como a gente falou, ele tem assim um olhar sempre voltado para aquilo que é muito grande. Ele tem sempre querendo fazer ali os principais serviços, os mais altos postos do serviço. É lá que ele quer estar. Mas para que ele alcance o grande, ele precisa fazer o pequeno, porque senão vai morrer na praia. O que adianta ele se atrever para fritar um bife se ele não sabe fazer isso? Vai se queimar, vai queimar o bife, não vai dar nada certo. É bom fazer bife se você souber fazer o bife, para ele ficar gostoso. Então, primeiro eu preciso fazer o trabalhinho pequeno. O corvo teve que pegar pedrinha por pedrinha, no seu bico não cabe muita coisa, dentro de um jarro de água. Até que pacientemente ele ajudou, ele conseguiu seu objetivo. Se eu tenho um objetivo alto, eu preciso de ainda mais paciência. E paciência é algo que falta aqui neste temperamento, mas se ele vê a utilidade desta virtude, se ele vê a utilidade da paciência, então ele vai começar a perceber: o que eu faço então para ser paciente? De tão ambicioso que ele é, de tanto desejo que ele tem de enxergar longe, né? Então, não se importe com o que você tiver que fazer, meu filho. Seja o que for, minha filha, faça bem feito. Este é o segredo da perfeição. Deus fez bem feito uma formiga, cheia de detalhes, com a estrutura do seu corpo adequada, capaz de carregar um peso muito maior do que o dela. Com a mesma perfeição, ele fez um elefante gigantesco, com cada detalhe. Ele fez a nós, ele fez o mundo inteiro, sem esquecer nenhum detalhe, pontinho por pontinho. Então, o que você tiver de fazer, presta bem atenção no que você está fazendo. Dá um exemplo grande, dá um exemplo de alguém que é maior, dá um exemplo de uma perfeição da qual ele quer alcançar, ele deseja essa perfeição. Então, dê para ele as ferramentas, dê para ele ali o que ele vai precisar para alcançar tudo isso e amplie os horizontes dessa criança. É muito focado. Eu tenho que fazer isso? Então eu vou fazer isso. E fica só ali naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está realizando. Esquece de perceber o todo. Esquece de perceber que para cozinhar um bife, você faz o bife, o arroz, a salada, você faz todos os detalhes da cozinha. Amplie o horizonte dessa criança e dê para ele recursos que ele vai explorar tudo isso com maestria e vai se expandir da melhor forma possível, sem fazer as coisas que nós temos tanto medo. Então, mais do que o que você vai fazer, meu filho, é como você vai fazer, meu filho. Essa é a palavra-chave. O que tem que ser feito é isso, mas e como? Como você vai fazer isso? Né? Então, ajude-o a correr atrás daquilo que ele precisa, exija dessa criança, ele tem muita capacidade de retorno e você vai poder percebê-lo se desenvolvendo com muito mais segurança.